relato mais assustador de uma mulher no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Eu não sabia que o desejo poderia se transformar em uma corrente tão pesada, arrastando minha alma para um destino do qual não há fuga. Se você está lendo essas palavras, saiba que elas vêm de um lugar onde o arrependimento chega tarde demais e onde o frio não é de ausência de calor, mas da ausência de luz. Sou Sandra, uma mulher que fez escolhas erradas, guiada pela obsessão e pelo desejo de possuir algo, ou alguém, que nunca foi meu. Tudo começou de maneira banal, quase inocente. Renato era apenas o marido de Marlene, a vizinha que morava a poucos metros da minha casa. Sempre o achei interessante, é verdade. Havia algo em sua presença que me inquietava, um magnetismo que não podia ser ignorado. No início, eu reprimia esses sentimentos, considerando-os uma fantasia sem importância, mas a proximidade constante e a felicidade serena que ele parecia ter ao lado de Marlene despertaram em mim uma inveja que cresceu como uma erva daninha, silenciosa e implacável. O que começou como um simples desejo de atraí-lo tornou-se uma fixação. A cada dia, eu me consumia mais pela ideia de tê-lo ao meu lado, mesmo sabendo que ele jamais demonstrara interesse por mim. Não suportava mais vê-los juntos, felizes. Foi quando ouvi falar de uma mulher que trabalhava com feitiçaria, uma dessas pessoas que dizem ser capazes de torcer o destino a seu favor, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Desesperada, fui até ela. A casa da pessoa era tão sombria quanto sua fama. O lugar exalava um cheiro de ervas queimadas e velas baratas. A mulher, uma figura encurvada com olhos penetrantes, ouviu minha história em silêncio, sem qualquer traço de julgamento. Quando terminei, ela disse apenas uma frase que soou como uma promessa. É possível, mas a vontade tem um preço. Dei o dobro, não me importava com o preço a pagar, desde que obtivesse o resultado desejado. Estava cega pelo desejo e concordei em seguir suas instruções. O trabalho envolvia oferendas em um cruzamento onde uma rua se encontrava com uma linha de trem urbano que, por coincidência, tinha um desses a poucos metros das nossas casas. Aquela fixação pelo esposo da minha vizinha estava me cegando porque, em situação normal, eu jamais levaria isso a sério. Ainda assim, eu fiquei meio receosa. Na verdade, eu estava considerando ridículo a coisa de ficar me expondo num local público, onde todos me conheciam. A mulher sentiu meu receio e me incentivou com a proposta. Eu poderia esperar os primeiros resultados antes de entregar minha parte das oferendas. Era um risco, ela alertou, mas, para mim, parecia um acordo perfeito. Só pagaria se obtivesse o que queria. Dias se passaram sem que houvesse qualquer mudança. Renato e Marlene continuavam vivendo a rotina de sempre como se nada houvesse sido feito. Impaciente, voltei à casa da feiticeira. Vidente, sei lá o que, buscando explicações. Ela olhou para mim com um ar de cansaço e explicou que Marlene possuía uma vibração elevada, uma espécie de barreira natural que dificultava o acesso das forças invocadas. Para enfraquecê-la, seria preciso desestabilizá-la emocionalmente, algo que, segundo ela, demandaria tempo e persistência. O tempo era um luxo que eu não queria conceder. Decidi, então, agir por conta própria para ajudar as forças que haviam sido despertadas. Iniciei uma campanha sutil e anônima para infernizar a vida de Marlene. Comecei espalhando fofocas, pequenas mentiras que logo ganharam proporções maiores. Fiz ligações anônimas para o trabalho dela, criando situações que a levassem ao desespero. Usei as redes sociais para plantar rumores e até enviei cartas anônimas para Renato, insinuando traições de sua esposa. Os resultados começaram a aparecer. Marlene, antes tão tranquila, passou a andar cabisbaixa, desgastada e sempre desconfiada. Sua relação com Renato começou a se deteriorar e logo percebi o efeito de meus ataques. Espíritos sombrios passaram a se aproximar dela, atraídos por sua fragilidade emocional crescente. E então, o casamento finalmente se desfez. Renato deixou Marlene e eu pude finalmente ocupar o espaço que sempre desejei ao lado dele.
Para qualquer pessoa de fora, era uma conquista amarga. Renato já não era mais aquele homem vibrante que um dia despertou minha obsessão. As traições que plantei haviam destruído parte de sua essência, deixando-o apático, desanimado e com uma aura de derrota permanente. Mas, para mim, isso não importava. Minha fixação só aumentava. Havia um prazer doentio em saber que, agora, ele era meu. Ou, pelo menos assim, eu acreditava. Cada gesto de Renato, cada olhar vazio que ele lançava pela casa, apenas intensificava meu sentimento de posse. Ele estava ali, ao meu alcance, e isso bastava para alimentar meu ego. A ideia de tê-lo finalmente ao meu lado era como um troféu, uma vitória sobre Marlene, a mulher que eu tanto odiava por ocupar o lugar que eu julgava merecer. Se o preço foi destruir 2 vidas, o preço me parecia justo. Por um tempo, tudo ficou tranquilo e nossa vida seguia seu fluxo normal. Marlene, destruída, tentava refazer sua vida e minha paixão por Renato só aumentava, embora não sentisse que ele correspondesse. Mas, para estar perfeito assim, se ele não conseguia amar, eu amaria por nós dois e pronto. Mas, eu estava esquecendo de algo. Cumprir a minha parte no acordo. Isso era uma coisa que eu ficava adiando, dando desculpas a mim mesma que estava aguardando o momento ideal. Na verdade, eu não queria me expor praticando um ritual de magia a poucos metros da minha casa. Foi então que os pesadelos começaram. Era só eu pegar no sono que o inferno se abria. Tinha pesadelos com figuras demoníacas me perseguindo e sempre havia uma sensação de urgência, de perigo iminente, e eu acordava em pânico no meio da noite. Acordava suada, com o coração acelerado, mas não conseguia entender o que aqueles sonhos significavam. Logo após os pesadelos, vieram os problemas físicos. Comecei a sentir uma dor insistente nas costas, que foi diagnosticada como um problema renal. Os médicos pareciam não entender exatamente a origem do problema, mas o diagnóstico foi ficando mais grave a cada consulta. A dor se estendeu à perna esquerda, que começou a falhar de maneira inesperada, tornando cada passo um desafio. Apesar do sofrimento físico, meu foco ainda era Renato. Ele continuava por perto, mas eu percebia que algo faltava. Como se sua alma ainda estivesse ligada a Marlene de alguma forma, e isso me enfurecia. Em uma manhã de céu nublado, saí para uma consulta de rotina em uma unidade de saúde pública não muito longe de casa. A caminhada, lenta e dolorosa, parecia interminável. Quando cheguei ao maldito cruzamento, local onde eu deveria pagar a minha dívida, senti um estranho torpor, como se o ar tivesse se tornado mais denso de repente. A paisagem ao redor parecia distorcida e por um breve momento perdi o sentido da direção. Olhei ao redor, tentando me orientar, mas era como se tudo estivesse envolto por uma névoa opaca. Foi então que o trem apareceu, o som de seu apito cortando o ar como uma lâmina. Tentei recuar, mas minhas pernas não responderam. A dor se tornou insuportável, prendendo-me ao chão. Senti um impacto violento e em um instante tudo se apagou. Quando recobrei a consciência, me vi de pé, meio desorientada. A alguns metros mais para frente, havia se formado uma pequena multidão de pessoas curiosas em volta do meu corpo. O trem já estava sendo removido. Eu nem tive tempo para processar tudo o que havia acontecido quando figuras sombrias se materializaram, os mesmos vultos que me cercavam nos pesadelos. À frente delas, uma entidade mais nítida, de aspecto imponente, me fitava com olhos que pareciam atravessar minha alma. Sua voz ecoou na minha mente, fria e cortante. Você está onde deveria estar. A dívida não foi paga e agora o preço é maior. Ficarás aqui, aprisionada ao local da tua morte, até que o encantamento seja desfeito naturalmente. Se Marlene e Renato não reatarem ou se um deles morrer, tua sentença será cumprida indefinidamente. Dito isso, eles desapareceram na neblina e eu passei a cumprir a sentença. Por 3 longos anos estive naquele tormento, com frio, sede, cansaço e medo. Presa naquele cruzamento, era impossível me desprender daquele local. Dali eu podia ver as nossas casas, a minha e a de Marlene. A vida seguia normal para os vivos e não demorou para eu cair no esquecimento. Vi Renato desocupar a casa, se mudar para outro bairro, o que me aprofundou mais o abismo.
Eu estava condenada a permanecer no cruzamento, presa a uma repetição eterna de terror. A cada passagem do trem, revivia o pavor do atropelamento, como se estivesse viva novamente, com o coração acelerado e a respiração entrecortada. Mas o trem passava e, em seguida, tudo voltava à normalidade. Normalidade, agora, era um inferno que eu mesma criei. Aos poucos, percebi que meu único caminho de libertação era torcer pelo reatamento do casal, algo que, a princípio, parecia impensável para mim. A ironia de meu destino era esmagadora. Minha liberdade para seguir meu caminho dependia do sucesso de Marlene, a mulher que tanto odiei. Mas isso não aconteceu. Marlene, após algum tempo de solidão e dor, começou a seguir em frente de outra forma. Vi quando ela se envolveu com um novo homem, alguém que parecia genuinamente dedicado a fazê-la feliz. Renato, por sua vez, havia se mudado para outro bairro e nunca mais voltará ao antigo lar. Meu tormento apenas aumentava com a constatação de que tudo pelo qual eu lutara havia sido em vão. E pior, minha punição parecia eterna. O tempo se arrastava de maneira insuportável. Eu já não contava os anos, apenas aceitava a monotonia daquela prisão espiritual. A cada passagem do trem, o medo e a dor se repetiam, como um ciclo interminável que eu mesma criara. Conformada com o pensamento de que a eternidade seria assim, eu já não esperava redenção. Então, numa manhã enevoada, fui surpreendida por uma visita inesperada. Um espírito errante, de aparência curiosa, surgiu diante de mim. Era um homem velho, encurvado, mas seus olhos brilhavam de um jeito que parecia penetrar minha alma. Sem qualquer formalidade, ele se sentou na borda dos trilhos, como se aquele fosse o lugar mais confortável do mundo. "O que faz aqui?" ele perguntou sem cerimônia. Expliquei minha situação em meio a lamentos, detalhando o pacto não cumprido, a sentença imposta pela entidade. Ele me olhou com uma expressão de incredulidade e passou a rir. "E você acreditou mesmo nisso?" ele perguntou ainda rindo. "Acha mesmo que está presa por forças externas?" Fiquei confusa sem entender o motivo da sua reação. "O que a entidade fez foi apenas reforçar o que já estava dentro de você. Sua própria culpa e a certeza de que deve pagar por seus erros." Ele disse: "O verdadeiro cárcere é sua consciência, moça. Você acredita na dívida, então ela se torna real. Mas pelo tempo que você já penou aqui, não acha que a dívida estaria de fato paga?" Essas palavras ecoaram dentro de mim como um choque. Nunca havia cogitado que o meu tormento fosse alimentado pela minha própria mente, pela culpa que cultivara. O espírito então sorriu, um sorriso cheio de sabedoria e um toque de esperança. "A chave está com você. Se acreditar que ainda deve, continuará presa. Se convencer a si mesma de que não deve mais, você se libertará. O controle está na sua mente." Dito isso, o espírito se levantou, me lançou um último olhar carregado de sabedoria e partiu, desaparecendo na névoa da encruzilhada. Fiquei ali, parada, processando o que acabara de ouvir. Pela primeira vez em anos, percebi que talvez houvesse uma saída para o meu sofrimento, mas ela dependeria apenas de mim. Comecei, então, um processo interno de libertação, tentando convencer minha mente de que já não havia mais dívidas a serem pagas, de que eu merecia uma chance de seguir adiante. Era um esforço árduo, um combate íntimo entre culpa e desejo de liberdade, mas a cada dia que passava sentia um leve alívio, um fio de esperança surgindo entre as sombras. Um dia, algo mudou. O cenário ao meu redor começou a ondular, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. O som do trem parecia distante, quase imperceptível. E então, de repente, senti meu espírito sendo puxado para fora daquele lugar, como se uma porta invisível finalmente tivesse sido aberta. Quando recobrei a percepção, estava em uma região menos densa do umbral. Ainda havia sombras, mas também havia um ar mais leve, uma sensação de que a jornada de autoconhecimento e redenção havia, enfim, começado. Olhei ao redor, sentindo uma mistura de alívio e incerteza. Eu sabia que a estrada à frente ainda seria longa, mas pela primeira vez não era uma estrada de prisão, e sim de oportunidade. O que mais doeu em todo esse processo não foi o castigo em si,
mas a compreensão de que eu sempre tive o poder de mudar minha condição. A entidade apenas deu voz à minha culpa, mas o verdadeiro juiz sempre fui eu mesma. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.